E aí, minha galera do poker, aqui é o Felipe Mojave com vocês novamente. E agora eu vou ensinar para todo mundo que tá querendo aí aprender a jogar poker como montar um joguinho de poker na casa de vocês, como montar um famoso home game. Agora, Mojave, como é que eu faço para controlar o tempo? Bom, simplesmente olhar o relógio ou baixar um aplicativo no celular de vocês, no smartphone, do PokerStars.net, que calcula, controla a quantidade de blinds e o tempo de blinds. É muito simples. Então, nesse caso aqui são 2.000 fichas, 10 minutos de blind, tá? E vamos começar o jogo aqui nos blinds 5, 10. Isso quer dizer que todo mundo nessa mesa vai começar com 200 big blinds. O que isso significa? Que você tem 200 vezes o pingo que você está pagando aqui, que é o blind. Então tem bastante ficha no início de jogo, todo mundo joga, todo mundo entra com mãos medianas no jogo normalmente, porque tem bastante ficha para investir, para gastar, e o jogo aqui fica muito mais jogado e menos travado. Essa é a natureza do jogo na fase inicial, que é o que a gente chama de early game. Então vamos lá. Eu vou começar a distribuição das cartas sempre pelo small blind. Então eu vou distribuir uma carta de cada vez até eu dar 2 cartas para cada jogador. E esse jogo é o Texas Hold'em, No Limit Hold'em. E a estrutura de jogo vai começar com as apostas do primeiro jogador depois do botão, que é o que a gente chama de under the gun, que é o UTG, que é a primeira posição a jogar. Então esse jogador ele ia olhar as cartas dele, ok? Ia decidir se ele vai no jogo ou não. Ele pode ter um jogo bom e aumentar, ele pode ter um jogo ruim e dar fold, jogar as cartas fora, ou ele pode ter um jogo mediano e pagar. Normalmente é isso que vai acontecer aqui numa estrutura de poker onde vocês estão aprendendo a jogar. Então eu, se fosse esse jogador, eu ia olhar essas cartas e eu ia decidir jogar, porque eu gosto desse jogo. Então, com os blinds 5, 10, a estratégia aqui seria a gente aumentar 3 vezes o tamanho do blind toda vez que a gente quiser jogar uma mão. Ok? E a ação vai automaticamente partir para esse jogador. Então, com o blind 5, 10, se a gente vai apostar 3 vezes o blind, a gente vai apostar 30, ok? Carta sempre na frente das fichas, ok? Protejam as cartas antes de jogar, porque senão eu, como croupier, eu posso passar aqui e recolher as cartas que não estão protegidas. E aí eu levo o seu par de ais embora, você nunca mais vai esquecer, tá bom? Então, vamos lá. Protegeu aqui, eu vou pegar uma ficha de 25, uma ficha de 5, igual a 30, faço um movimento só, jogo à frente das minhas cartas. Fiz um bet, uma aposta. Então esse jogador aqui ele vai avaliar, agora a opção chegou em 30. Esse jogador olhou e viu que ele tem um jogo ruim. Então eu vou dar fold, joga as cartas fechadas para baixo, o dealer vai jogar essas cartas para o muck, ok? A ação chegou no small blind, e o small blind olhou as cartas e tem um jogo ruim também. E aí o small blind vai jogar fora, e o que aconteceu? Perdeu 5 fichas, porque ele é o small blind. Tá? E a ação chega no Big Blind. Se o Big Blind resolver jogar essa mão, ele pode completar mais 20 para concorrer a um pote de 65, correto? Ou seja, a gente sempre vai avaliar a relação matemática no jogo. Então, 20 para 65 é em torno de 1 para 3. Eu estou investindo 1 para ganhar 3. Em geral, é um bom negócio, ok? Paga 1, leva 3, é uma promoção boa, certo? Se você tiver cartas medianas, cartas boas, você pode jogar. E se você tiver cartas muito boas, você pode reaumentar a aposta aqui e aplicar uma terminologia que a gente chama de tribet. Por que tribet? Porque é a terceira aposta. A primeira aposta são os blinds, a segunda é o bet e a terceira seria o realmento, ou seja, tribet. Se tiver mais um realmento, seria a 4bet. Se tiver outra, é o 5bet, ok? Então, nesse caso aqui, o jogador vai pagar. Ele colocou 25, puxa essa ficha de 5 para trás e joga somente o suficiente para dar call. Completou aqui. 65 no pote, temos ação para 2 jogadores. E a gente vai ver as 3 primeiras cartas aqui, que são chamadas de flop. São cartas comunitárias que ambos jogadores podem usar para conectar suas mãos, ok? Então eu vou queimar uma carta, sempre tem a queima antes do flop. E eu vou baixar 3 cartas do baralho e vou distribuí-las ao mesmo tempo, ok? Então o flop é um 3 de ouros, um 5 de copas e um 4 de ouros, tá?
Quem tem a ação agora? Sempre quem está depois do botão, do dealer. Então, se o dealer está aqui e o jogador mais perto do dealer com cartas é o Big Blind, ele que vai agir primeiro. Então, ele tem a opção de passar, dar check e passar a ação para o oponente dele, assim como ele pode apostar ou passar a ação para o oponente dele, que pode apostar ou dar check. Vamos supor que nesse caso, esse oponente deu check e esse oponente deu check também. Então não teve uma rodada de aposta, poderia ter tido aposta. A gente vai ver a quarta carta comunitária que a gente chama de turn, ok? Então sempre tem uma queima antes de cada street no jogo, ok? O flop é uma street e o turn é outra street. Então eu queimei uma carta e vou virar aqui um 6 no turn, ok? Virei esse 6 no turn, esse oponente deu mesa de novo, deu check, passou a ação para o oponente dele, ok? Que foi lá e resolveu fazer uma aposta, ok? A gente sempre vai fazer apostas correlativas ao tamanho do pote. Então, se tem 65 fichas, é um bom negócio eu apostar 100 fichas? Não, estou apostando mais do que eu posso ganhar. É um mau negócio. Estou trocando aqui uma Ferrari por um Fusca. É mau negócio. Então, quanto que eu vou apostar? Relativamente perto do valor do pote, denominando primeiramente se eu quero que o meu oponente pague a minha aposta ou se eu quero que o meu oponente default e jogue as cartas fora. Porque eu tenho que saber o que eu quero com essa mão que eu estou jogando. Vamos supor, eu tenho um par, acho que o meu oponente não tem. Então eu estou ganhando a mão, eu vou colocar uma aposta que eu quero que o meu oponente pague, porque eu estou ganhando e eu quero arrecadar mais fichas. Ok? Vamos supor que eu não tenho nada. E eu detectei que uma leitura de jogo interessante é que meu oponente pagou, deu check no flop, deu check no turn. Ele indica muita fraqueza, que não tem nada. Então eu também não tenho, e eu vou colocar uma aposta aqui como blefe, porque se eu apostar, eu acredito que o meu oponente vai dar fold, e é uma excelente jogada. A gente também pode ganhar a mão dessa forma. Então vamos supor que nesse caso o oponente foi lá e colocou uma aposta aqui. Tem 65 no pote, ele foi lá e colocou 50 fichas, legal, ó, 80% aqui mais ou menos do valor do pote, e a ação voltou para esse oponente. Se ele pagar, ele vai ver o river e a última carta, e se ele der fold, ele vai jogar as cartas fora desistindo, e esse oponente vai ganhar a mão sem showdown. O que significa o termo sem showdown? Significa que esse oponente, independente do que ele tem, ele acabou de levar a rodada, todas as fichas, ele pode não ter nada, pode estar blefando, e ele pode ter quadra, ele pode ter sequência, não importa, ele ganhou a mão sem showdown. Então, é aí onde está a habilidade no poker, tentar ganhar a maioria das mãos sem ter que apresentar as cartas, e obviamente quando você tem que apresentar as cartas, que a maioria delas, a maioria das vezes você tem uma mão melhor que a do seu oponente, e assim você possa angariar as fichas. Ok? Bom, nesse caso, seu oponente foldou e esse oponente levou o pote, a gente embaralha, ok? E começa uma nova mão. Mas eu quero explicar para vocês a regrinha do showdown. Essa mão ela não teve showdown, não teve apresentação de cartas para ver quem ganhou a mão, ok? Então eu vou deixar as cartas aqui e vou supor que seu oponente apostou 50 e o seu oponente deu call, pagou 50 fichas aqui também. Eu vou juntar tudo isso daqui dentro do pote e vou distribuir a última carta comunitária que se chama River, ok? Depois do River é a última rodada de apostas. Se tiver a aposta igualada, a gente vai para o showdown e vê quem tem a melhor mão. Então eu queimo uma carta outra vez e viro a última carta que é o River, que é um 7, ok? Então eu virei um 7 na mesa e essas cartas são chamadas de cartas comunitárias. Por quê? Porque todo mundo pode jogar com elas, ok? Se eu tiver alguma coisa aqui na minha mão que conecte aqui, eu vou ver qual é o jogo que eu estou formando e é assim que funciona. Se eu tiver um par na mão e uma das minhas cartas estiver aqui no flop, eu vou ter uma trinca, ok? Se eu tiver, por exemplo, 2 cartas de copas na mão e tem 3 cartas de copas na mesa, eu vou ter um flush e assim por sequência com as 5 melhores cartas das 7. Porque você tem 5 na mesa e 2 na mão. Você vai ter que automaticamente descartar 2 cartas, porque o showdown ele é apresentável por 5 cartas. Beleza? Então aqui esse oponente deu check, e esse aqui resolveu apresentar o check no river showdown. Quem mostra primeiro? Sempre o jogador que está aqui fora de posição, ok? Ou o último agressor, dependendo da regra do torneio. Em geral, em casa, vai ser o jogador que está fora de posição, tá bom? Ou seja, depois do dealer. Então, se o jogador vai apresentar um valete e uma dama, ele teoricamente não tem nada, ok? Esse jogador vai apresentar um as e um 2, e ele teria o quê? Uma sequência no flop. Olha só,
Mas essa mão, ela acabou de empatar. Por que ela acabou de empatar? Essa é a melhor forma de vocês aprenderem, tá bom? De uma vez, rápido, uma vez só, já estão preparados para jogar em casa. O que acontece? Olha só, eu tenho uma sequência na mesa. 3, 4, 5, 6 e 7. Vou reorganizar aqui, ó, para vocês poderem perceber. Tá? 3, 4, 5, 6 e 7. Então eu vou descartar essas duas cartas, porque seria uma sequência para baixo, e essas duas também. O que aconteceu? Todos os jogadores têm uma sequência que sobraram até o river, e a gente vai dividir o pote entre esses dois jogadores. O dealer vai contar as fichas, porque o dealer é o jogador que está dando cartas aqui, ó, personificado pelo botão, ok? E vai pegar e vai separar aqui, e vai distribuir 85 fichas aqui e 85 aqui, porque a mão empatou, beleza? Essa foi mais uma dica aqui do Mojave, espero que vocês tenham curtido e até a próxima.